E aí, Brasil, é mais um vídeo meu aqui no canal. Hoje é dia de falar sobre história da educação brasileira, a história no Brasil República. Só que antes de eu passar o conteúdo, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. É só você clicar aqui, ó, nessa caixinha aqui. E aproveita e dá um like aí no vídeo, porque assim você ajuda a gente multiplicar isso daqui para outras pessoas. Eu gosto muito de falar sobre o conteúdo, o contexto histórico a qual o mundo vivia antes de falar sobre a história do Brasil. E no mundo já se discutia a universalização do ensino de base, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. O mundo já conhecia o vapor, o trem, o telégrafo, a gente estava ali no ápice da industrialização. Antes ali do período de 1889, no Japão, houve uma revolução que colocou a educação como uma base de um projeto de Estado super moderno e poderoso. Eles fizeram com que a educação de base fosse compulsória no país e aquilo ali acabou, né, dando as bases de produtividade para um Estado mais moderno. Segundo Oliveira Viana, a República ela nasce de um reacionarismo contra a abolição da escravatura. Na realidade, ela queria era abolir a abolição da escravatura. Ele diz que a República ela nasce num objetivo de substituir o pilar econômico que foi quebrado com a escravidão. A escravidão dava muito dinheiro. Então eles criaram a República com um meio de recuperar esse pilar econômico e as elites ali se alocarem na estrutura dos cargos a nível de república, a nível federal, estadual e municipal. Vamos lembrar que a República ela foi proclamada por Marechal Deodoro sem nenhum apoio popular de cima para baixo, né? E na escola, o Brasil, a educação no Brasil funcionava através das escolas isoladas. E o que a República procura fazer é acabar com essas escolas isoladas, agrupando-as, colocando em um prédio só. E é o que vai se transformar no mote da República, que são os grupos escolares. Né? São agrupamentos de escolas isoladas num prédio só, e aí se torna o que a República acaba fabricando, que são os grupos escolares. A educação naquele período ela vivia um momento de transição. Era um momento de transição de uma pedagogia mais tradicional, clássica, voltada nos métodos pedagógicos dos jesuítas, né, que era tudo concentrado no professor, na transmissão do conhecimento do professor para o aluno e tudo voltado dentro daquela autoridade do professor. É uma transição para uma pedagogia nova e libertária, que buscava ali desenvolver todo um método ensino-aprendizagem voltado para o aluno. E todo esse processo garantindo ali que o aluno fosse o núcleo da educação. E quando se trata de uma pedagogia libertária, é porque ela busca incluir dentro da educação aspectos da vida, né? Aspectos da nação, aspectos políticos e sociais. Dentro dessas lutas, incluiria ali a educação como parte desse processo. Em 1850, a gente tem os dados do analfabetismo que chega a 85% da população. Em 1870, é a publicação do Manual do Passalacqua, que seria ali um conjunto de regras e normas para a construção de escola, como que seria o aspecto físico de cada escola. E tem um pano de fundo que é a luta entre a burguesia brasileira contra a elite agrária, em um movimento de tirar da educação esse aspecto elitista, de acabar com esse elitismo da educação e estender a educação para toda a população. Aí a República ela começa a tomar parte desse aspecto social da educação que até então que a história mostra que o sistema brasileiro de educação até então era excludente e elitista. Aí começa-se, né, a criação de um sistema de educação mais palpável, que buscasse mais resultado. E é o que acontece com a República. Além de promover todo o discurso da educação,
a República vai procurar também disseminar os valores republicanos, os símbolos republicanos, a ideia de uma construção de uma nova sociedade, a ideia de um novo cidadão, e por isso buscava ali alimentar nele também um sentimento de autoestima e de pertencimento, e a reboque desse movimento de construção da escola. E o que acontece com a criação do ensino brasileiro com o Benjamin Constant, que é o nosso primeiro ministro da instrução pública. E ele, através das suas ideias e da influência do positivismo de Augusto Comte, ele vai promover uma série de mudanças na estrutura da educação brasileira. A primeira coisa que ele consegue fazer é separar de uma maneira definitiva a influência da igreja com a educação. Lembra quando eu falei da pedagogia em transição? Então, a educação sai do modelo jesuítico e entra para um modelo novo e libertário. E o que acontece? Separa-se o ensino da igreja e ele passa a ser uma função exclusiva do Estado. Promove, né, um ensino leigo, o primário gratuito, um ensino com base mesmo na questão científica, né, do cientificismo. Se muda a questão da pergunta o que para como. E, além disso, ele vai oferecer também um ensino primário, leigo, gratuito para todos, um currículo que seja acumulativo, um currículo que seja enciclopédico, multidisciplinar e fragmentado. E essas mudanças elas vão acabar sendo aprofundadas nas reformas que vêm posterior do Benjamin Constant. Ele consegue também, além de fazer todas essas mudanças, descentralizar a educação. A República ficaria ali com o ensino secundário e superior e os estados ficariam com a educação primária e técnica. O que acontece com isso é a abertura de mais uns gaps na educação. E o que acontece é que a elite fica concentrada no ensino secundário para o superior e acaba impedindo a classe mais pobre de concluir o primário, ou quando conclui não tem o acesso ao secundário, isso quando conclui. Então, cria esses gaps aí. As elites brasileiras ainda permanecem com a formação humanística, vamos dizer que uma classe média fica aí com a formação mais técnica, né, do secundário, e a classe mais pobre fica exclusivamente com ensino primário, isso quando consegue concluir. Naquele período, a grande maioria das pessoas não concluía nem o primário. E ficava isso mesmo, o secundário e o superior para as elites. Até ali aquele momento, antes mesmo da construção das escolas modelo, o que acontecia era que a elite tinha condição de contratar preceptores, que eram professores que iriam direto para a casa dos alunos e ensinavam eles lá. Agora, quem não tinha essa condição ficava por conta das escolas isoladas, e é um pouco do cenário que a República tenta modificar. A partir de 1893 surge a primeira escola modelo, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. E vai surgir outras em 1906 em Minas Gerais, 1908 na Bahia e 1916 na Paraíba. São Paulo lidera a construção das escolas no país. De 1893 a 1917, são 164 grupos escolares construídos com um modelo passalágua de normas, né, de como construir a escola, e também trazendo símbolos da República, imagens, bandeira, né, e outros símbolos que trouxessem a discussão de um novo valor, né, de um valor de uma nova sociedade. E o que essas escolas modelos trazem de revolução? Mudanças no modelo pedagógico até então. Primeiro, ela buscava ali a autoestima do aluno, no processo de ensino-aprendizagem, na inclusão de que ele era um novo cidadão republicano e de que ele estava ali fazendo parte de uma construção
de uma nova sociedade. Dois movimentos caracterizam o período do Brasil República na educação. O primeiro é o otimismo pedagógico, que busca, com uma escola nova, trazer um novo padrão de método, de metodologia, de aplicação do ensino. E isso daí vai trazer uma marca muito positiva, que é a marca da escola graduada, que inclui outros saberes, que vai buscar também a racionalização do trabalho do professor, a otimização do tempo, graduar o ensino de acordo com cada idade e de cada idade de acordo com cada série, e vai conseguir fazer essas melhorias significativas no processo de ensino-aprendizagem do aluno. Vai melhorar o planejamento escolar, vai melhorar a organização da escola, a organização pedagógica de toda a educação naquele período. A época de 1910 vai marcar o começo da desilusão com a República, né? Afinal, a República não se transformou naquilo que a maioria dos brasileiros queriam. Foi marcado por um momento de muita turbulência, um momento sim, de fraudes eleitorais. A maioria das eleições era marcadas por esse processo fraudulento, na onde que morto votava e também tinha o voto do bico de pena. Então, isso daí acaba desagradando a muitos. E é um período do contexto histórico da primeira pré-guerra, né? Da pré-primeira guerra e da pré-revolução russa. Isso daí vai gerar essas insatisfações, vão gerar busca de soluções em outro movimento da educação, que seria chamado o entusiasmo pela educação. Aí quando eu falei daquela transição de uma pedagogia tradicional para uma pedagogia libertária, ela está aqui. O entusiasmo pela educação, ele buscava corrigir uma deficiência muito grande na República, dada em função pelo analfabetismo. Pessoa analfabeta não votava. Já havia ali no bojo uma discussão pela modernização da educação, pela modernização do Brasil, e é o que vai acontecer depois de 1920 com a Semana da Arte Moderna. Aí que levanta aí o assunto da escola nova, que era tratado desde o fim do século XIX. E com isso, a escola nova, ela nasce com a reforma Sampaio Dória no estado de São Paulo. E ele, preocupado com o voto, ele vai aprofundar todas as reformas que foram feitas pelo Benjamin Constant, mantendo o ensino primário gratuito, mantendo a escola leiga, mantendo ali todo o processo da escola graduada, né, de graduar o conhecimento, graduar a idade e a série, e vai aprofundar a expansão do ensino. O Sampaio Dória, na escolha entre manter ou melhorar a qualidade do ensino, ele vai buscar expandir esse sistema de ensino para acabar com o analfabetismo e resolver a questão do voto na República. E é o que vai acontecer. As suas reformas, mesmo que problemáticas, elas vão influenciar várias outras, como a do Lourenço Filho, em Pernambuco, em 1923, o Anísio Teixeira, na Bahia, em 1925. Em 1927, aqui em Minas, teve a reforma do Francisco Campos e do Mário Casasanta, e do Fernando de Azevedo, no Rio de Janeiro, em 1928. Essas reformas aí marcam o fim da educação no Brasil República, né, que viviam um momento ali daquela questão da Primeira Guerra Mundial, de reforçar os seus valores, reforçar a língua portuguesa, de que os professores sejam natos da língua para poder dar aula. Há ali um momento dessa luta interna aí, entre as elites burguesa e a elite agrária ali, que marca essa transição de uma sociedade, dessa mudança da sociedade, o fim do elitismo da educação, né? E também a ampliação de um sistema de educação que buscasse resolver toda a questão do analfabetismo e aquilo que acabou aparecendo, que foi os problemas do voto em função de uma república só ter eleições fraudulentas. Com o Brasil República, a educação ela começa, né, a romper esse elitismo. Ela se estende o ensino primário à classe mais pobre, mas mesmo assim
impede ali a subida dessa classe mais pobre para o ensino superior, para o ensino secundário, e cria aí os gaps na educação que eu falei. Depois da educação de 1930, a gente vai ver mais sobre esse aspecto social da educação e o surgimento ali da desigualdade entre branco e negro. Você vê que os problemas da educação são antigos, o analfabetismo ele beira ali mesmo o próprio império, o analfabetismo funcional é um problema da nossa realidade, mas ele encontra raiz em 1850. Também o desequilíbrio entre a educação do branco e do negro também é um problema muito antigo, e a gente vê a desigualdade social na educação, é um traço do nosso tempo, do nosso momento, né, contemporâneo. A gente vê que esses problemas eles têm raiz na educação da República. É isso o conteúdo que eu tinha que falar hoje. A gente, infelizmente, a gente vai vencendo aí esse elitismo da educação, mas ainda permanece um processo que exclui, um processo que acaba mantendo mesmo a elite como a dominadora do conhecimento, né? E acaba resvalando aí nos dias da nossa atualidade, que mostra o quanto a desigualdade também passou pela educação ou foi um objetivo da educação para manter, né, esse país desigual do jeito que é. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, ficou longo, mas não tinha como falar menos, ser menos prolixo. Dá um like aí no vídeo, deixa aí o seu comentário do que você achou da história da educação, o que você achou a respeito desses personagens que eu citei e a transformação de uma educação que era muito deficiente no Império, e ela começa a dar os seus primeiros passos sozinho ali em torno de uma modernização ou de uma melhoria contínua do processo da educação. A gente se encontra aí no próximo vídeo, falar sobre a educação na Revolução de 30 até a educação na ditadura militar. A gente se encontra aí, precisar de um tempo para preparar um material, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais, tudo de bom para todo mundo. Fiquem com Deus aí.